E a gente começa agora com a nutricionista Camila Pedrosa. Oi, Camila, tudo bem? Olá, tudo bem? Camila, vamos tentar explicar um pouquinho essa notícia que circulou após um alerta feito pela Organização Mundial de Saúde, que é sobre o consumo elevado de açúcar para bebês e que principalmente alguns alimentos para bebês têm muito açúcar, pelo que foi detectado pela OMS. A gente está falando de que tipo de alimento, Camila? Então, esses alimentos próprios para bebês, né, esses fórmulas, a gente tem aí também ofertado para as crianças esses fortificantes, esses alimentos que são utilizados aí como fonte de vitaminas. Eles vêm com muito excesso de açúcar e aí as crianças acabam consumindo isso e os pais acabam sendo enganados achando que esses alimentos são ideais para o bebê, para suprir aí a falta do leite materno ou então até mesmo esse processo de desmame. Caramba, mesmo porque, né, Camila, de acordo com a orientação dos pediatras, a oferta de açúcar para a criança deve começar bem mais tarde, bem depois de 1 ano de idade, né? Sim, nós temos aqui no Brasil, feito pelo Ministério da Saúde, o Guia Alimentar para a população para os menores de 2 anos. E o ideal é que seja ofertado aí até após os 2 anos esse consumo do açúcar. Porque a criança ela tem aí o paladar zerado, né? Ela nasce sem esse conhecimento. E a partir do momento que você oferta, ele começa a ter necessidade. E aí você acostuma ela. E por que esse consumo de açúcar por crianças menores de 2 anos pode ser tão prejudicial? Justamente pelo fato do paladar ficar acostumado ao sabor doce. Nós temos aí no nosso paladar o reconhecimento do azedo, do amargo, do doce, do salgado, mas acaba que todo adulto ele fica muito restrito ao paladar doce e salgado. Quando você apresenta isso para uma criança menor de 2 anos, a tendência é que ela tenha mais acesso ao paladar doce, né? Tenha mais facilidade. Ele é bem mais fácil da gente aceitar do que um paladar azedo ou amargo, um sabor azedo ou amargo. E sem contar, né, toda a questão relacionada à obesidade infantil, que os números já são alarmantes das crianças ficando obesas cada vez mais cedo, fora as cáries, né, que também são relacionadas ao consumo de açúcar. E ali no início da vida, a higienização não é tão adequada e tem uma dificuldade maior de fazer essa higiene, e aí esse açúcar deve ser adiado o máximo que os pais puderem. Mas num caso como esse, de que foi identificado açúcar de alimentos industrializados são voltados para bebês, aí o alerta tem que ser maior. Como é que o pai identifica, ou nessas papinhas, ou em outros produtos que são feitos para bebês, ou pelo menos vendidos para isso, que ali pode ter açúcar? Então, a gente tem uma certa dificuldade em entender o rótulo dos alimentos, né? A população, de uma maneira geral, tem essa dificuldade. No rótulo dos alimentos, normalmente o ingrediente que vem em primeiro lugar é o que está presente em maior quantidade. Então, assim, apesar da gente saber disso, às vezes o açúcar vem com nomes diferentes. Então, a gente tem aí a maltodextrina, a gente tem os edulcorantes, a gente tem os xaropes. Tudo isso é açúcar, do mesmo jeito. Né? Oi? Tudo isso é açúcar do mesmo jeito. Isso, tudo isso é açúcar do mesmo jeito e ele vem com um nome diferente. Então é difícil essa identificação. O que a gente recomenda é que se evite esses alimentos industrializados para essas crianças menores que 2 anos. Justamente porque a gente não consegue ter esse controle. Muito bem. Sucos, doutora Camila. A pessoa pode dar suco para crianças de menores de 2 anos? E que, mesmo que seja, eu já vi muita gente dando suco de caixinha, né? A gente tem que fugir desses alimentos industrializados, principalmente para os menores de 2 anos. O suco de caixinha ele tem uma quantidade muito significante de açúcares, de edulcorantes, que além de piorar aí a saúde dental, de aumentar aí os casos de obesidade, a gente também vai fazer com que a criança perca a sensibilidade das papilas gustativas. E aí ele vai ter dificuldade em aceitar os alimentos naturais. Então, uma criança que consome muito suco de caixinha, ela tem uma grande dificuldade em aceitar uma salada crua, em consumir uma fruta, porque ele vai sentir a percepção na boca dele que aquilo ali não tem sabor ou que não tem açúcar, que não é doce. Agora, é uma covardia, né, da indústria alimentícia
determinadas caixinhas de produtos voltados para crianças. Por exemplo, caixinha de suco dito de fruta, dá a entender que tem fruta ali, mas não tem nada. E ainda coloca um personagem todo colorido. É difícil o pai resistir à insistência de muitas crianças para poder comprar esses produtos. Ainda destacam ali que tem vitamina A, B, C, até a Z, né? Mas, no final das contas, se for pegar a embalagem, o rótulo, o que tem mais na composição é o açúcar. Então, suco de caixinha sai fora, né? Antes de 2 anos, nem pensar. Sim, a gente já sabe aí que tem sucos de caixinha que tem mais açúcar do que os refrigerantes, que são tão temidos, né? E que também não é nenhuma opção boa para ninguém. Mas a indústria, ela quer vender. A ideia dela é que o cliente ele tenha essa vontade de comprar mais e mais. Então, eles prezam muito pelo sabor que chama a atenção. Então, quanto mais aditivos alimentares, mais realçadores de sabor tiver, mais o seu paladar gosta daquilo ali. Então, eles começam a pegar justamente pelas crianças, que é uma população que é de fácil aceitação alimentícia, que os pais aceitam bem o que eles querem, e aí eles começam a manipular essa alimentação para que as crianças fiquem apaixonadas por ela, pelos personagens, pelo sabor, pela cor, né? Então, parece coisa de filme de terror, Camila. Parece filme de terror. Mas a indústria, infelizmente, tem manipulado muita coisa aí para aumentar essa aceitação dos pais, das crianças. E aí você vê aí adultos que não conseguem comer alface porque diz que não desce. Isso normalmente acontece pelas papilas gustativas viciadas no excesso de industrializados. Você perde a sensibilidade disso. E a sensação de comer o alface depois, na vida adulta, quando já tem esse vício, é justamente como se tivesse um fio de cabelo na sua boca. Já imaginou? Você está comendo e sentir um fio de cabelo no meio da boca, você para na hora de mastigar. E aí você perde essa sensibilidade aos alimentos naturais. Então, um morango não se torna tão doce, ele precisa ali de um açúcar. A pessoa não consegue consumir um abacate sem o açúcar porque não sente o sabor mais do alimento. Então, é importante os pais terem essa atenção à alimentação da criança, justamente para que desde pequenininha ela consiga perceber todo o sabor dos alimentos, sem precisar salgar, sem precisar adoçar, sem precisar misturar nada, para não deixar a criança sem perceber o real sabor do alimento. Isso é bem importante. Legal. Camila, muito obrigado pelas informações, um bom trabalho e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. 11h19. Quando o cuidado é